A decomposição em fatores primos é uma ferramenta muito importante no campo da matemática. Seu conhecimento possibilita a simplificação de expressões, o cálculo de raiz, entre outras coisas. Formalmente, a decomposição em fatores primos é conhecida como teorema fundamental da aritmética, e ele nos afirma que todo número natural maior do que 1 pode ser escrita através de uma multiplicação de números primos. E o mais interessante é que essa multiplicação ela é única para cada número. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Para começar, nós vamos relembrar o conceito de número primo. O número ele é considerado primo quando ele pode ser dividido apenas por um e ele próprio, ou seja, ele tem apenas dois divisores. Por exemplo, o número 2 ele pode ser dividido apenas por 1 e por 2. Então, como ele tem apenas dois divisores, ele é considerado um número primo. Outro número primo é o 7. 7, assim como 2, ele só pode ser dividido por 1 e por 7. Como tem apenas dois divisores, ele é chamado de número primo. Outro número, o número 23. 23 também só pode ser dividido por 1 e por 23. E por esse motivo, ele é considerado também um número primo. Agora, o número 30. Por quais números eu posso dividir o número 30? O número 30 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 5, 6, 10, 15 e 30. Observe que o número 30 ele não se encaixa na definição de número primo. Por quê? Porque ele possui mais de um divisor, né? Ele pode ser dividido por todos esses números aqui. E quando isso acontece, ele tem uma outra denominação, que é número composto. Como nós vimos aí no início da nossa videoaula, todo número que não é primo, ele pode ser escrito na forma de uma multiplicação de números primos. Vamos ver como que isso funciona? Vamos continuar aqui com o número 30. Observa. Para me encontrar 30, eu posso multiplicar 2 por 15. 2 vezes 15 é 30. Mas o 15, ele é o resultado de uma outra multiplicação, que é 3 e 5. Então, o 30, na verdade, ele é o resultado da multiplicação de 2 vezes 3 vezes 5. Tá, mas eu posso iniciar essa multiplicação aqui de uma outra forma.
eu posso colocar assim, ó. 30. Eu posso começar com 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Se a gente observar, se nós observarmos, o 6, ele é um número composto. E por ser um número composto, ele também pode ser escrito através de uma multiplicação de números primos, que seria o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu posso dizer aqui que esse 30, ele pode ser a multiplicação de 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Vamos deixar essa decomposição aqui, ó. Vamos a mais uma forma de decompor o 30. Aqui, ó. Observa. 30. Eu posso iniciar essa multiplicação, que o resultado dá 30, como 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. Só que o 10 também é um número composto. E por ele ser número composto, eu posso escrever esse 10 através de uma outra multiplicação. 10 é o resultado de 2 vezes 5. Então, eu posso dizer que o 30 é 3 vezes 2 vezes 5. Observe uma coisa. Aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Aqui eu tenho 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Observe que são os mesmos fatores, são os mesmos números. O 2, que está aqui e aqui também. O 3, que está aqui e aqui. E o 5, está aqui, nesse e nesse de cá. A única coisa que alterou aí foi a ordem. O 2 apareceu primeiro, aqui foi o segundo fator, e aqui também foi o segundo. O 5, né? O 3, ó. O 3 foi o segundo, aqui foi o último fator, e aqui foi o primeiro. Mas, em todas elas, tem os mesmos fatores, e a quantidade que cada um repete é a mesma. Então, isso daqui é o que nós chamamos de decomposição ou forma fatorada completa do número 30. Nós colocamos assim, 30, a forma fatorada dele é 2 vezes 3 vezes 5. Bom, com números pequenos, é fácil a gente deduzir essa decomposição, essa forma fatorada, essa fatoração completa do número. Mas e se for um número grande? Como que nós vamos deduzir essa decomposição? Então, para isso nós temos um método, né, que eu vou explicar para vocês agora, que é o da divisão sucessiva. Primeiramente, eu tenho que ter em mente a sucessão dos números primos, a sequência dos números primos, que é, vou deixar aqui em cima, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
e assim sucessivamente. Por que que eu vou precisar dessa sequência dos números primos? Porque o nome é decomposição em fatores primos. Nós vamos descobrir quais números primos foi multiplicado para o resultado dar, no caso aqui, o 110, que é por onde nós vamos começar. Então, primeiramente, nós vamos dividir esse número pelo menor número primo, né? No caso, o 110 é um número par. Se ele é um número par, eu posso dividir por 2. Então, eu vou começar no 2. Lembrando que essa divisão tem que ser exata, viu? Então, olha só. Se eu dividir 110 por 2, isso vai dar 55 e não vai sobrar nada, né? 110 por 2 dá 55 e não sobra nada. Beleza. Agora, nós vamos pegar esse resultado, o quociente, deixa eu só arrumar aqui direitinho. Eita, tá difícil. Nós vamos pegar esse quociente e dividir de novo pela sequência dos números primos. Então, eu vou observar, 55 eu posso dividir por 2? Não pode, porque não é um número par. Então, se eu não posso dividir 55 por 2, eu vou para o próximo número, que é o 3. Se eu dividir 55 por 3, não vai dar exato. Observa. Vamos colocar aqui só para fazer um teste. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. E 5 menos 3, 2. Desce o 5. Fica 25 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24. 25 menos 24 vai dar 1. Como não tem nada para descer, vai me sobrar 1. Não deu uma divisão exata. Então, eu não posso dividir esse número por 3. O que que nós vamos fazer? Nós vamos para o próximo número primo, que é o 5. Colocar aqui, ó. Então, nós vamos para o próximo número primo, que é o 5. Como terminou em 5, eu sei que essa divisão por 5 vai dar exata. 55 dividido por 5 vai dar 11. 11 vezes 5 é 55. 55 menos 55 não vai me sobrar nada. Deu uma divisão exata. O que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar essa divisão. Nós vamos dividir agora, como eu estou com 5, eu vou observar. 11 dá para dividir por 5? Não dá. Se eu dividir 11 por 5, vai dar 2 e vai me sobrar 1. Então, eu não posso dividir o 11 por 5. Eu vou para o próximo número primo da lista, que é o 7. Da mesma forma, se eu dividir 11 por 7, também não vai dar. Correto? Vai dar 1 e vai me sobrar 4. Se eu dividir 11 por 7, vai dar 1 e vai sobrar 4. Então, a minha divisão não vai ser exata e assim eu não posso dividir 11 por 7. O que que nós vamos fazer? Vamos para o próximo número primo, que é justamente o 11. Dividindo 11 por 11, o meu resultado vai dar 1. 1 vezes 11, 11. Para 11, nada. Quando o meu quociente chega em 1, isso quer dizer que eu não preciso mais dividir. Por quê?
porque 1 só divide por 1. Então, não tem outro número que eu possa dividir ele. E aí, a nossa divisão termina. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos observar os divisores, que eu deixei destacado aqui de vermelho já de propósito. São esses números que estão aqui dentro da chave. Esses números são justamente os números que vai compor a minha decomposição em fatores primos, a forma fatorada. E eu posso dizer que o 110, ela nada mais é do que... O 110 nada mais é do que o resultado de 2 vezes 5 vezes 11. Então, essa é a forma fatorada do 110. Observe que só tem números primos. 2 vezes 5 vezes 11. Vamos descobrir agora, através do método da divisão sucessiva, a forma fatorada do número 315. Quais números primos eu multipliquei para o meu resultado dar 315? Então, vamos seguir o mesmo procedimento. Primeiramente, nós vamos dividir esse número pelo menor divisor primo. Se você não sabe ainda o que é um número primo, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir. Vamos lá. Observe que 315 não é um número par. Isso quer dizer que eu não posso dividir ele pelo primeiro número primo da nossa lista, que é o 2. Né? Eu só posso dividir por 2 números pares. E como 315 é um número ímpar, então eu não posso dividir por 2. Então, nós vamos tentar essa divisão por 3. Vamos ver o que se vai dar? Vamos dividir aqui por 3. Vou colocar aqui de vermelho, já para deixar destacado. Observa. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Desce o 1. 1 não divide por 3, coloca 0 e desce o 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Nossa divisão deu exata. Então, eu posso dividir por 3. É o nosso primeiro fator primo. Vamos continuar a nossa divisão. Agora eu esqueço o 315. Eu vou para o 105. Será que eu posso dividir o 105 por 3? Eu já dividi por 3 uma vez. Mas, se o 105 dá para dividir por 3, eu continuo a divisão por 3. Eu só posso mudar de número quando não dá mais para dividir, quando a divisão não for mais exata. E nesse caso, o 105 pode dividir por 3. Observa. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 10 está faltando 1. Desce o 5. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, nada. E agora, será que o 35 ainda dá para dividir por 3? Se der para dividir, nós vamos continuar a nossa divisão. Se eu dividir 35 por 3, vai dar 11. 11 vezes 3 dá 33. 35 menos 33 dá 2. Observe que a nossa divisão dessa vez não deu exata. Quer dizer o quê? Que eu não posso mais dividir por 3. Então, eu vou ter que passar para o próximo número. Qual que será esse próximo número? Então, o próximo número da nossa lista é quem? É o 5. Então, nós vamos colocar aqui, ó.
5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. 35 menos 35 vai dar 0. O que nós vamos fazer agora? O 7, nós sabemos que não tem como dividir 7 por 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o próximo número da lista, que é o 7. Então, vai ficar 7. Eu vou dividir 7. Eu vou dividir 7 por 7. E o meu resultado vai dar 1. 1 vezes 7 dá 7 para 7. 7 menos 7, nada. Observe que nós chegamos ao quociente 1. Sempre que chega ao quociente 1, nós encerramos a divisão e vamos passar agora ao próximo passo, que é observar os divisores. Então, nós temos o seguinte, 315, ele é o resultado de 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. O que acontece? Observe que tem 2 algarismos 3. Então, nós vamos resumir essa decomposição e escrever esses dois fatores aqui, esses dois fatores, de uma forma diferente. Nós vamos escrever eles na forma de potenciação. Como que nós vamos fazer isso? Vou colocar aqui, ó, 315 e vou colocar o 3. Quantas vezes o 3 está se repetindo? Está se repetindo 2 vezes. Então, esse 2, eu vou colocar ele aqui em cima, ó, no expoente. Ou seja, o 3 repetiu 2 vezes. E, em seguida, eu coloco os outros fatores, o 5 e o 7. Então, a forma fatorada, a decomposição completa do número 315 é 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Vamos a mais um exemplo de decomposição em fatores primos através do método da divisão sucessiva. Dessa vez, nós vamos encontrar a decomposição completa do número 1620. Observa, 1620 é um número par. Se ele é um número par, nós vamos dividir por 2. Vamos lá. 1 não divide por 2, então nós vamos pegar o 16. 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, nada. Deu exato. Vamos descer agora o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Desce o 0. Ficou 0 dividido por 2 dá 0, né? Então, nossa divisão deu exata. Observa a resposta aqui, ó. O nosso quociente também é um número par. Isso quer dizer que eu posso continuar dividindo por 2. Lembrando que nós só mudamos o divisor quando não der mais para dividir por ele. Então, 810 é número par, eu continuo a nossa divisão por 2. Vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, nada. Desce
o 1. Vai ficar 1 dividido por 2, não dá. Então, fica 0, né? 0 vezes 2 dá 0. E 1 menos 0 é 1. Vou descer o 0, ficando apenas 10 agora. 10 dividido por 2 já vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10, nada. Vamos agora dividir o 405. Observe que 405 não é mais um número par. Isso quer dizer que eu vou ter que dividir pelo outro número. Eu não posso mais dividir por 2, né? Então, eu vou tentar a divisão agora por 3. Se ela der exato, nós continuamos no 3. Vamos lá. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3 vai sobrar 1. Desce o 0, ficou 10. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1 de novo. Desce agora quem? O 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 15, nada. 135. 135 eu vou dividir por quanto? Vamos ver se vai dar para dividir por 3. Se não der por 3, nós passamos para o próximo número. Mas eu acho que vai dar. 13 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. 13 menos 12 sobra 1. Desce o 5, ficou 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, nada. Mais uma vez, nós temos 45. Vamos dividir pelo próximo número. Será que 45 dá para dividir por 3? Vamos tentar. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3, 1. Desce o 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 15, 0. Mais uma vez, vamos dividir agora o 15. Vamos continuar nossa divisão por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Continuamos nossa divisão. Dessa vez, observe que o 5 não dá para dividir mais por 3. Então, nós vamos para o próximo número da lista, que é o 5. E se eu dividir 5 por 5, vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, nada. Quando nós chegamos no resultado 1, no quociente 1, nós encerramos a nossa divisão. E aí, nós vamos observar os divisores. Então, nós temos a seguinte fatoração.
ou decomposição, né? 1620, ele é o resultado da multiplicação 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 de novo, vezes 3 vezes 5. Agora, como a nossa decomposição aqui ficou muito longa, né, nós vamos reduzir, vamos escrever ela de uma forma mais abreviada, de uma forma mais curta. Então, nós vamos pegar, ó, aqui, nós temos, ó, o número 2, e ele se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui no expoente eu vou colocar 2. O 2 repetiu 2 vezes. Vezes. O 3 também ele se repetiu. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. E quantas vezes o 3 se repetiu? 1, 2, 3, 4 vezes, ó. E o 5? O 5 não repetiu. O 5 repetiu apenas uma vez. Então, fica dessa forma. Então, nós temos o quê? Que a nossa forma fatorada, a nossa fatoração completa do número 1620 é 2 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 5. Como vocês podem observar, essa divisão, esse método, com números muito grandes, ele fica muito longo, ocupa muito espaço, né? Então, para resolver esse problema, nós temos um dispositivo prático, um método alternativo para nós fazermos essa decomposição. Vamos a ele? Nesse método alternativo, nós vamos proceder da seguinte maneira. Primeiramente, nós escrevemos o número, a qual estamos procurando a forma fatorada, no caso aqui o 240. À sua direita, colocamos uma barra para separar os números dos divisores. E assim nós começamos a nossa divisão. Primeiramente, vamos ver se esse número pode ser dividido por 2. Como ele é um número par, nós sabemos que ele pode ser dividido por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui à direita do 240. 240 dividido por 2 vai dar 120. 120 também é um número par, então eu continuo a nossa divisão por 2. 120 dividido por 2 vai dar 60. Como é número par, continuo. 60 por 2 vai dar 30. Da mesma forma, 30 é número par, então eu vou dividir por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Observe que o 15 ele não pode ser dividido por 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o próximo número da lista, que é o 3. 15 divide para 3? Sim, divide. 15 dividido para 3 vai dar 5. E o 5 divide por 3? Não, não divide. Então, eu vou para o próximo número primo da lista, que é, no caso, o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Deixa eu apagar esse 5 aqui. Coloca ele de vermelho. 5 dividido por 5 dá 1. Como nós chegamos em 1, então nós paramos com a nossa divisão. Agora, basta nós observarmos os valores que estão aqui, ó, à direita da barra. Esses valores serão os nossos fatores da nossa decomposição. O que nós vamos fazer? Então, o número 240, ele vai ser o resultado de... Já vamos fazer na forma direta. Quais os números que apareceram?
o 2, o 3 e o 5. O 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui eu vou colocar o expoente 4 para indicar que o 2 vai ser multiplicado 4 vezes. O 3 apareceu apenas uma vez, então eu não coloco nada em cima. E o 5 também só uma vez, então não colocamos nada. Isso quer dizer o quê? Que a forma fatorada do número 240 é 2 à quarta potência vezes 3 vezes 5. E assim a nossa decomposição está completa. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez vamos decompor o número 600. O procedimento é o mesmo. Coloca um número e à sua direita colocamos uma barra. Agora começamos a dividir. 600 é número par, então nós vamos dividir por 2. E o meu resultado vai ser 300. 300, por ser um número par, continua a nossa divisão, então, por 2. 300 dividido por 2 dá 150. É número par? Divide por 2 novamente. 150 dividido por 2 vai dar 75. Observe agora. 75 não divide por 2, então eu esqueço o número 2 e vou para o próximo número primo, que é o 3. 75 por 3 vai dar 25. 25 não divide mais por 3, então eu vou para o próximo número da lista, que é o 5. 25 divide por 5, que vai dar 5. E o 5 só divide por 5, dando como resultado 1. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos escrever a nossa fatoração, a nossa decomposição do número 600. Vamos observar quais os números que apareceram aqui, ó, que estão de vermelho. Quais os fatores? Foram o 2, o 3 e o 5. O 2 apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, eu coloco aqui no expoente o número 3, para indicar que o fator 2 ele vai ser repetido 3 vezes. O 3 apareceu apenas uma vez, então eu não coloco nada. O 5 já apareceu 2 vezes, então aqui vai colocar o número 2. E aí, a nossa decomposição do número 600 está completa. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Essa é a fatoração completa do número 600. Vamos agora fazer a decomposição do número 1575. Colocamos a barra na vertical e observe que 1575 não é um número par. Se ele não é um número par, eu não posso dividir por 2. Então, nós vamos para o próximo número primo da lista, que é o número 3. Então, dividido por 3. 1575 dividido por 3 vai dar 525. 525 pode ser dividido por 3? Sim. Então, eu continuo a divisão por 3. 525 dividido por 3 vai dar 175. Ok. 175 não pode ser dividido por 3. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Coloca 5 aqui. 175 por 3 vai dar 35.
e 5. Dividindo 35 por 5, o meu resultado vai ser 7. Agora, o que acontece? O 7 não dá para dividir por 5. Nós sabemos que o 7 é um número primo. E se ele é um número primo, ele só pode dividir por 1 e por 7. Então, nós vamos dividir. O próximo número da lista é o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Como nós chegamos em 1, quer dizer que a nossa divisão está encerrada. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a forma fatorada do número 1575. Então, nós temos aqui 1575. Ele pode ser escrito como: quais os números que apareceram? 3, 5 vezes 7. O 3, observa que o 3 apareceu 2 vezes. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Deixa eu só apagar aqui e escrever esse 2 aqui direito. Então, ele fica 3 ao quadrado. O 5 apareceu também 2 vezes, então fica 5 ao quadrado. E o 7 apareceu apenas uma vez, ficou apenas 7. Então, a forma fatorada do número 1575 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e até o próximo vídeo.